Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje. E que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível na mensagem que estamos encarregados de passar. E o tema de hoje é um tema bem importante, muito propício e que tem muito a ver com o momento que a gente está passando. Então é um tema que se reveste de importância pelo período que o planeta passa. E o nosso tema é resignação e equilíbrio. Resignação e equilíbrio. E a gente vai usar, a gente usou para fazer essa palestra, esse livrinho, Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes. Usamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Motivos de Resignação, item 12 e 13. Capítulo 6, capítulo 9, os brandos e pacíficos. O item 8, obediência e resignação. Vamos falar também rapidamente do capítulo 6, o Cristo Consolador, no Consolador Prometido, no terceiro parágrafo, que explica muito a questão espírita para a gente. E a gente ainda vai ter a inspiração do tema resignação do livro do Sérgio Lopes, né? O livro O Código no Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. E a gente vai dar uma pinceladinha rápida em Lei de Destruição aqui do Livro dos Espíritos e ainda o Estude Viva do Chico. A gente vai falar um pouquinho também. Então a gente está com um material bem legal para a gente desenvolver esse tema de resignação, que realmente é um tema muito importante. E é um tema, né, resignação e equilíbrio, que tem muito a ver com esse momento do planeta Terra, né? E a gente tem aqui nesse livro, no primeiro que eu falei, Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, a gente tem aqui, na resignação, ele diz o seguinte: submissão à vontade de alguém, ao destino, sofrer com resignação. Demissão voluntária de um cargo, renúncia a uma graça, a um lugar, a uma função. Aí ele coloca: resignação não representa humilhação. Pelo contrário, resume-se em aceitação consciente das vicissitudes da vida. Aceitação consciente das vicissitudes da vida. É, pois, um estado da alma alcançado pelo indivíduo que, tendo fé em Deus, notem aqui que ele está falando, tendo fé em Deus, ou seja, a fé ela é muito importante na resignação. Aceita suas provas e expiações com paciência e coragem, sem revolta e sem reclamações. Confiante, sabe esperar porque compreende que suas aflições terão fim. A criatura resignada, que conhece os mecanismos de causa e efeito, ou seja, já entende melhor as coisas como acontecem, que entende as necessidades das vidas sucessivas, reconhece nas suas atribulações os débitos contraídos e sente-se confortada. Não deixa que a esperança se esmoreça e aguarda confiante o término do sofrimento. Então não deixa que a esperança esmoreça e aguarda confiante o término do sofrimento. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E aí ele coloca: a resignação é indício de melhora espiritual. É a docilidade disciplinar a que o espírito se entrega, tal como elucida Allan Kardec. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar corajosamente as atribuições da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas
e que se apliquem a nós essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem. Então aqui a gente está tendo uma perfeita noção da resignação, e ele fala aqui em fé e paciência. E esperança. Mais do que isso, ele fala em fé e não perder a esperança. Então ele diz aqui, tendo fé em Deus, e depois ele diz, não deixa que a esperança se esmoreça. Então não pode perder a esperança, ele está dizendo aqui. Então a gente percebe o quê? Que nessa questão da resignação, a esperança é importante, assim como a fé. Você ter fé faz toda a diferença, porque você não fica, vamos dizer assim, perdido. Você não fica sem ter vamos dizer assim, uma noção real do que é essencial e do que não é. A fé faz com que a gente tenha uma serenidade, uma tranquilidade. Então a gente, ao ver essa questão colocada de fé e de esperança, a gente lembrou de uma passagem de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no item 13. É aquele poema do amor que ele fala assim, é o capítulo 13, o que a gente vai falar é capítulo 13, item 13, mas ele começa assim, e ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele fala, o amor é sofredor, não se porta com indecência, não folga com injustiça, tudo sofre, nunca falha, ele vai detalhando. Aí ele chega no item 13 e diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Então ele traz aqui três virtudes muito importantes que Paulo nos dá nesse poema do amor. A fé, a esperança e o amor. Então, para vocês verem como a fé é importante. Porque o que acontece quando a gente tem uma aflição, quando a gente está numa situação muito difícil? Se a gente se sente perdido, desesperançado, bate um desespero. Então, é uma desesperança com irritação, é uma angústia, é uma raiva, uma desesperação. Então, a gente tem o quê? O desespero acaba sendo o estado da alma que obnubila o raciocínio pelo excesso de irritação e revolta. A gente fica sem poder ter noção das coisas na sua realidade e sem ter serenidade, sem ter tranquilidade. Nessa circunstância, o espírito encarnado ou desencarnado dificulta qualquer aproximação de entidades amigas que pretendam estender-lhe a mão em auxílio, ajudando. Então, a gente acaba ficando o quê? Impermeável à ajuda. Então, dos testemunhos de ordem mental que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados que ficamos. Cessada a febre da loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insulada pelo terremoto. Não obstante, amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação, proveitosa, submete de novo a sementeira, renovadora. Então é isso que acontece, isso a gente vê no livro Ação e Reação. Então o desespero, ele deixa a gente muito sem norte, muito perdido. E Allan Kardec, na Revista Espírita, traz para a gente uma coisa bem interessante. Ele diz que seriam necessários volumes para registrar de todos os funestos acidentes causados pelo desespero. Só aqueles que chegam ao conhecimento do público. Então, quer dizer, tem vários, mas que chegam ao conhecimento do público são muito poucos. Aí ele fala, quantos suicídios? Quantos suicídios? A
A gente vê isso aí agora. O número de suicídio aumentou muito. Doenças involuntárias, casos de loucura, atos de vingança e até crimes. Não produz ele todos os dias. Então, é uma estatística avassaladora das causas primeiras que levam ao cérebro ficar completamente desestruturado. Então, o desespero seria quase que 4/5 dos problemas mentais que a gente teria nessa questão em que a gente tem loucura, suicídio, etc. Quer dizer, 80% quase seria por causa do desespero. Então, o desespero é uma coisa muito, muito, muito séria. A gente tem que evitar de todas as maneiras o desespero. A gente tem que tentar se controlar. E aí o que acontece quando a gente está aflito? A aflição gera sofrimento, tristeza, contrariedade e desperta o desejo de sair dela o mais rápido possível. Porque a dor não existe para gerar alegria e gratidão na hora que está doendo. Isso é uma subversão da realidade. Quem sofre fica triste, chora e se deprime, não é o contrário. Não pode ficar feliz ou alegre com o sofrimento. Então, a dor em si não é um objetivo, tanto que nas leis morais não existe lei da dor nem lei do sofrimento. Nós não vemos nas leis morais lei da dor e lei do sofrimento. Então, quando você tem a dor, você fica, vamos dizer assim, abatido. Então, quando você está passando por sofrimento, não tem como não ficar triste, não tem como não chorar. Então, a pessoa não vai ficar alegre porque está passando por sofrimento. E existe uma confusão por parte de algumas pessoas na colocação que Jesus fez de bem-aventurados os que choram, como se fosse sinônimo de seja feliz no curso da aflição. Não é isso. Não é isso. Não foi o que Jesus falou. A colocação foi: bem-aventurados os aflitos serão consolados. Como serão consolados? Serão consolados. Ou seja, depois da aflição, no futuro. Então, aquele que está passando por um sofrimento está se quitando. Então, depois da tempestade, tem bonança. Então, ele vai ser consolado mais à frente, porque ele está vencendo a prova que ele tem que passar. Todos nós encarnamos com uma preparação. Todos nós viemos com planejamento encarnatório. Esse planejamento encarnatório traz para a gente algumas provas, algumas expiações, situações que a gente vai ter que passar. Então, quando a gente está passando por uma expiação, a gente está se quitando para depois ser consolado mais à frente. A gente está vencendo uma etapa de dificuldade. Então, Jesus não disse que bem-aventurados que choram sintam felizes durante o sofrimento, não. Serão consolados no futuro. Não serão consolados agora, no futuro. Então, uma coisa que a gente deve colocar, e que é sempre interessante, é que para essa questão da aflição, do sofrimento, a resiliência é muito importante. Por quê? Porque o indivíduo que possui resiliência desenvolve a capacidade de recuperar-se e moldar-se novamente a cada obstáculo, a cada desafio. Então, a resiliência consiste em equilíbrio entre a tensão e a habilidade de lutar, além do aprendizado obtido com obstáculos e sofrimentos. Então, vou repetir, a resiliência consiste em equilíbrio entre a tensão e a habilidade de lutar, além do aprendizado obtido com obstáculos e sofrimentos. Então, você também aprende. Quando você está tendo aquela prova, quando você está tendo aquela dificuldade, aquilo gera para você uma experiência, um aprendizado. E a gente lembra aí também, né? Porque é aquela história, desenvolver a capacidade humana de superação
tirando proveito dos sofrimentos inerentes às dificuldades. Então, se você tira proveito dos sofrimentos, você está progredindo mais. E outra coisa que a gente queria trazer também é a alteridade. A alteridade é muito importante. Como é que funciona a alteridade? A alteridade teria 3 etapas. Conhecer a diferença. Primeiro você conhece a diferença. Numa segunda etapa, você compreende a diferença. Para numa terceira etapa, você, finalmente, estando preparado, aprender com a diferença. Então você conhece a diferença, compreende a diferença e aprende com a diferença. Não é à toa que Frei Beto dizia: quanto menos alteridade, mais conflito. Quando existe alteridade, diminui bem os conflitos. Então, a gente está trazendo mais subsídio para a gente poder passar pelo sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento sozinho não gera progresso. As aflições em si mesmas são experiências que acionam nossos sentimentos. Mas quem escolhe como vai reagir a essas situações somos nós. Então diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o nosso desenvolvimento interior. Então, é mais apropriado dizer que a dor pode ser um instrumento construtor de felicidade. Pode ser. No entanto, ela em si mesma não gera felicidade, porque vai depender da nossa atitude. Uma pessoa pode se revoltar com a própria dor e isso ocasiona consequências diferentes a quem não se revolta com a dor. Então, se uma pessoa se revolta e outra não, a que se revoltou vai ser uma reação muito mais diferente. Então, alguém pode estar chorando e planejando uma vingança. Durante a sua dor, ele poderia escolher a revolta, a cólera e a indignação. Nesse caso, a dor não ocasionará evolução no primeiro momento, podendo inclusive ser motivo de escolhas insensatas, que agravem o sofrimento e comprometam a evolução. É o que acontece muitas das vezes com esses povos que vivem em guerras intermináveis, na falsa impressão que são movidos pela justiça, e que, no entanto, não terminam nunca, arrastando-se por séculos, brigam há séculos. E a gente aí vai lembrar uma coisa que é muito, muito, muito importante. O comportamento humano comum diz que, diante de uma ofensa, a gente deve buscar o quê? A justiça e a honra. É o que significa olho por olho, dente por dente, é a pena de talião. Isso, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, existia o sujeito lavar a honra em duelos na praça pública. Então você em Paris, na praça pública, aos domingos, você tinha um edital dizendo às pessoas que iam se duelar, que as pessoas que desafiavam para o duelo, então cada um vinha com o seu padrinho, e o padrinho trazia a arma que a pessoa ia usar. Essa arma podia ser uma espada, uma faca, um revólver. A arma era combinado com os dois contentores, e cada um ia ter uma arma igual. E quem trazia era o padrinho. Aquele que era ferido ou mesmo que morria era acudido pelo padrinho. Então isso era uma coisa oficial com edital em praça pública, para vocês verem como já esteve a humanidade. Não que não haja duelos hoje em dia, mas pelo menos hoje em dia não está oficializado, não é como já foi, que era uma coisa que tinha edital em praça pública. Então, à sua época, Jesus falava para um grupo de pessoas simples que eram humilhadas e injustiçadas o tempo todo. Então Jesus vai tentar quebrar o paradigma, ele faz uma quebra de paradigma. Então, no seu código de evangelho, ele indica um novo padrão. E ele fala: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, é o que te bater na face direita e ver ele também a outra. É muito difícil você conseguir fazer isso. Você virar a sua face para a pessoa te agredir. É muito difícil. Você vai querer ser agredido? Você foi agredido e vira para dar outra face? É muito difícil.
Então, Jesus afirma o quê? Que a gente tem muito mais a aprender com as lágrimas do que com os risos. Algumas tristezas não devem ser evitadas ou ser desperdiçadas, porque são fontes de crescimento. Não pela dor em si mesma, mas pelo que ela pode proporcionar. Então, o que o ensinamento aponta para uma virtude a ser desenvolvida? E qual é essa virtude? A resignação, a virtude que nasce do sofrimento. Então, a gente tem que desenvolver a resignação. Então, através da resignação, o sofrimento é construtor de felicidade. E isso se passa em incontáveis situações da vida, desde a perda física de alguém querido ou de uma doença incurável na família. É a vida convidando-nos a desenvolver a resignação. Então, essa virtude ela é fundamental no nosso dia a dia. Então, acontecimentos que não podem ser evitados e tantas outras situações que são irremediáveis, a gente tem que conseguir lidar com isso. Então, a gente precisa aceitar com o passar do tempo essa situação. Quem não sabe fazer isso sofre muito mais. Então, quem não se resigna está sempre sofrendo. A resignação é a virtude que faz aceitar o que não pode ser mudado. A resignação é uma aceitação. Porque a gente tem a resignação ativa e a resignação passiva. A resignação ativa, você fica resignado, mas você não fica paralisado. Você fica ativo, você continua produtivo. Você continua construindo a sua vida, os seus caminhos. Na resignação passiva, você fica acomodado. Então é como alguém que perde o emprego e se acomoda e não sai para buscar outro emprego. O sofrimento, não resta dúvida nenhuma, aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. A gente traz aí, aqui do Estude Viva, a gente tem aqui a lição Resignação e Resistência. E Chico fala o seguinte, é Chico por Emmanuel e André Luiz. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Olha a profundidade das palavras do Chico. Todos necessitamos ajustar a resignação no lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretê-los para o bem no tear da vida. E olha a frase de agora. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Vou repetir. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor da conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta do compulsório merecimento. Estamos o quê? Acomodados e estamos paralisados. E ele fala, civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitamente repetida contra a imundície. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser humano no rumo da sublimação pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Aí ele fala, serenidade é constância operosa. E olha o que ele fala agora. Esperança é ideal com serviço. Vamos repetir aqui. Serenidade é constância operosa. Esperança é ideal com serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado, irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Vamos repetir que merece. Ninguém cultive resignação diante do mal declarado e removível. Removível.
Ele não disse irremovível, do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Estudemos a resignação com Jesus Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento, à frente da astúcia e da crueldade, e sim mensagem de resistência contra a mentira, a criminalidade, mascaradas de religião, num protesto firme que perdura até hoje. Então, para vocês verem a seriedade dessas palavras, e não esqueçamos da conformidade, de novo vindo a questão da esperança. Quem está passando por dificuldade financeira e não procura melhorar, não procura dar um jeito, já está se entregando. Está o quê? Está ficando passivo. Então, quem passa por dificuldade financeira, não sai de casa para trabalhar, está o quê? Acomodado. Não está resignado, está acomodado. Quem passa por perturbações espirituais, mas não busca nenhuma ajuda, também não pode dizer que foi abandonado pela sorte. Ele se abandonou. No entanto, existem circunstâncias que são além da nossa possibilidade de fazermos alguma coisa. Como já citamos, doença incurável, morte, acontecimentos que não podem ser postergados. Nesses casos, surge a necessidade da resignação. Então, a resignação, ela tem o seu momento. Ela é para aquele momento em que você iria se desesperar, se desarmonizar, e entrando em desespero, você fica o quê? Perdido. Muitas vezes falta de fé e falta de esperança, como já foi dito algumas vezes aqui. Então a fé e a esperança são muito importantes. No mundo de provas e expiações, como é o caso do nosso planeta, não é possível viver apenas de alegria. Uma das grandes ilusões da modernidade é a pessoa desejar felicidade o tempo todo. Aí quando surge o problema, que é natural na existência de qualquer pessoa, o indivíduo julga que a vida está errando com ele. Como se apenas coisas boas pudessem nos acontecer todos os dias. Então a coisa ruim tem que acontecer na casa do outro. Para mim isso é uma coisa boa. Então a vida não se constitui apenas em sofrimento, mas é preciso saber conviver com as dores, com as dificuldades e com os infortúnios, que vão acontecer dia a dia. São coisas naturais que a gente vai passando no dia a dia. E Jesus sabia disso. Sabemos também que o crescimento surge, na maior parte das vezes, depois de situações difíceis. Não é provável que tivéssemos amadurecimento emocional se passássemos apenas por alegrias, por coisas agradáveis. Quando acontece algo ruim com os outros, achamos normal. Quando acontece com a gente não gosta. Ninguém espera que seja normal gostar de sofrimento, mas a gente deve ter resignação. Então, é muito comum isso que a gente disse agora. Depois de um problema, de uma catástrofe, de um flagelo destruidor, de uma hecatombe, as coisas melhoram porque as pessoas se unem para gerar progresso, para conjurar aquilo. A gente tem isso muito aqui na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos. É muito, muito significativo. Diz aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, somente sob o vosso ponto de vista pessoal, os presenciais, daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, de mais progresso.
e para que se realize em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então, quando a coisa está meio, está tudo meio que paralisado, todo mundo acomodado, vem o flagelo, vem aquela coisa muito forte, porque aí todo mundo procura se mexer e aí leva em alguns anos o que levaria séculos, está dito aqui. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias, que mais pronto se deu de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aí Kardec faz outra pergunta bem interessante. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Tem que ser os flagelos? Aí os Espíritos dizem, pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, o que acontece? Acaba sendo necessário que o homem seja castigado no seu orgulho. E aí uma pergunta aqui que é para a gente entender que nem sempre uma mudança grande a gente entende na hora. Às vezes leva muitos anos para ser compreendida. Então, na pergunta 739, são as 3 perguntas seguidas. Ele fala assim, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem, muitas vezes muda as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, muitas vezes a pessoa não percebe o progresso de imediato, mas vai haver um progresso muito grande. Você vê nas guerras, em uma situação que as pessoas têm que inventar motores, navios, carros, uma série de coisas para poder o quê? Para poder levar um progresso, para alimentar melhor as pessoas, então, para transportar, um monte de coisa. Então, o progresso vem porque é uma união da humanidade. Nos tsunamis, nas grandes calamidades, as pessoas se unem e aí o progresso ocorre por quê? Porque essa união de todo mundo faz com que haja um desenvolvimento maior. Há pessoas que estão sempre se queixando. Eu não guardo nada, coloco tudo para fora. Só que chega um momento na vida que esse negócio de ficar se queixando não resolve. A pessoa precisa amadurecer e se responsabilizar por si própria, pelas suas atitudes. Por quê? Porque a semeadura não é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você semeou, você vai colher. Então, se você semeou espinho, você não vai colher bondade e amor. Se você semeou bondade e amor, você não vai colher espinho. Então, a semeadura, ela é livre. Cada um semeia o que quiser. Temos o livre-arbítrio. Plantamos o que quisermos, mas colheremos segundo o que plantamos. Então, nós já estamos fazendo o nosso futuro com a nossa plantação de hoje. É assim que funciona. Então, a gente precisa parar com essa coisa de ficar só reclamando para ver se as pessoas resolvem as coisas para a gente. Na realidade, a gente tem que ter noção de que é a gente que vai resolver os nossos problemas. Você pode ouvir um conselho de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um irmão, mas quem vai ter que resolver o seu problema é você. Você não vai poder passar o seu problema para outra pessoa. Então, é uma coisa que a gente vê muito. As pessoas, às vezes, querendo arrumar uma desculpa, um pretexto, para empurrar o problema para o outro. E para a gente poder ter mais tranquilidade e atingir a resignação, a gente tem que ter amor, perdão e caridade. Porque o amor, o perdão e a caridade nos dão equilíbrio. Isso significa o quê? Saúde e integridade espiritual. O indivíduo equilibrado ele tem saúde e integridade espiritual, e o indivíduo equilibrado não maltrata as pessoas que estão à sua volta,
Pelo contrário, ele ajuda as pessoas que estão à sua volta. No momento que ele ajuda as pessoas que estão à sua volta, ele preserva os relacionamentos. Então, aquela pessoa que está bem equilibrada, além de ter muito mais facilidade de ter resignação, porque ela pratica o amor, o perdão, a caridade, ela tem fé e ela tem esperança. O que é esperança? É expandir, é espalhar. Etimologicamente falando, esperança é expandir, é espalhar. Então a gente vai expandir o nosso coração, a gente vai espalhar coisas boas. Então a esperança dá para a gente o quê? A certeza de um futuro melhor. A certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Que a gente vai ter um resultado bom, porque a gente está se conduzindo de forma no bem. Então, você tendo amor, caridade, perdão, tendo fé, muito importante ter fé. A gente já viu aqui em várias colocações. Tendo esperança, a gente vai ter muito mais resignação. Porque a resignação, ela é muito mais propriedade de uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa não espiritualizada é muito mais difícil ter resignação. Por quê? Porque ela está muito preocupada com as ilusões do mundo. Ela quer o quê? Ela quer o consumismo. Então ela não tem a percepção das coisas essenciais da vida. Ela tem dificuldade em enxergar a realidade como ela é e entender o que é essencial. Então, para ela ter saúde e integridade, para ela preservar o relacionamento, vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque ela ainda está na ilusão, no consumismo. Ela ainda está importando só com o dinheiro, com as coisas materiais. E o indivíduo espiritualizado já tem uma compreensão mais dilatada da vida. E por essa compreensão mais dilatada da vida, por ter, entre outras coisas, foco na caridade, o foco no amor, por saber perdoar, ele acaba tendo o quê? Muito mais equilíbrio para atingir a resignação com mais facilidade. E é uma coisa que acontece muito com os nossos filhos quando eles são pequenos. Eles estão brincando, caem, se machucam, aí vão correndo para cima da mãe. Se a mãe está por perto. Eles choram muito e se a mãe alimentar o problema, eles não param de chorar. Aí a tragédia está feita, né? Mas às vezes a criança olha para a mãe e já começa a chorar, mas se a mãe não está ali, se a mãe não está perto dele, ele vai ter que reagir. Aí ele aprende desde cedo a se resignar. E no caso dos pais, ninguém está dizendo aqui que pai não tem que ajudar filho. Pai sempre vai ajudar filho, de todas as maneiras. Nessa epidemia mesmo, o filho fica desempregado, volta para morar na casa de pai. Às vezes trazendo até neto. Então é complicado, né? A gente sabe disso. Só que, se a criança sabe resolver as coisas no dia a dia, se você não cobre excessivamente de cuidados, porque você, sendo cuidadoso em extremo, você acaba atrapalhando a criança e vai infantilizar ela. Então, a questão que a gente sempre coloca é ter muito cuidado para poder ter a dosagem das coisas. Então, a gente vai poder assumir as nossas responsabilidades, assumir o que é importante para a gente. Não, isso daqui eu fiz, eu me responsabilizo. Porque é muito fácil, você viu que está dando errado, você fez aquilo, você só não sei quem fez, não. Assumindo a responsabilidade, você amadurece, você cresce. Então, assumir a responsabilidade é uma coisa importantíssima. Não dá para a gente chegar e dizer, não, eu deixo isso para amanhã. Não. A gente às vezes diz, não, fica para a próxima encarnação. Não. Você tem que amadurecer para poder ter mais trabalhos importantes. A espiritualidade só dá trabalho importante para a gente quando ela nota o nosso grau de amadurecimento. Tanto é assim que uma criança pequena não pode ter responsabilidade, que ainda não é madura. À medida que a gente vai amadurecendo e vai acertando os nossos trabalhos, vamos ganhando outros trabalhos mais importantes. É assim que funciona. Então, a resignação é a capacidade intransferível do indivíduo resolver seus problemas internos e de dar conta de si próprio.
mas responsabilizar-se por si mesmo. Ninguém vive sozinho, eu não estou dizendo aqui que vai se insular, não. A gente precisa um dos outros, mas precisamos aprender a resolver as nossas dificuldades, algumas intransferíveis e inalienáveis. Então a gente tem que resolver os nossos problemas, ainda que vivamos em sociedade, ainda que podamos ter conselhos de várias pessoas amigas. Então, quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, é provável que ele não estivesse louvando a tristeza. Não, ele não estava louvando a tristeza. Mas sim os resultados positivos que a tristeza poderia trazer para as nossas vidas, dependendo de como que a gente ia trabalhar os sentimentos que a gente captaria. Então, os nossos sentimentos, com as situações difíceis, é que a gente tem que controlar, tendo resignação, para poder ter um aprendizado. Né? Para poder ter um aprendizado. Senão a gente não vai ter aprendizado, a gente se revolta. Ah, você se revoltou, como é que vai ser? Não dá, está revoltado, não vai superar sofrimento, não vai superar dificuldade, não vai superar nada, vai se desesperar. Então, na resignação, você consegue controlar a situação dentro de você para que você não seja, vamos dizer assim, atirado ao desespero e ficar sem rumo, desesperançado. Por você ter fé, por você praticar o amor, perdão, a caridade e ter esperança, você tem fé, esperança e esse trinômio, amor, caridade e perdão. Com fé e com esperança você adquire resignação para se confrontar com os problemas da vida. Nessa pandemia mesmo, a gente percebe uma coisa que é muito importante. Nós, os espíritas, pelo conhecimento adquirido, seríamos aqueles preparados para consolar. Mas, se nós espíritas não tivermos firme com a nossa fé, a gente vai precisar ser consolado. Em vez de consolar, a gente vai precisar ser consolado. E aí? O que adianta tanto conhecimento e não fazer uso do conhecimento? Então a gente vai trazer aqui do item, capítulo 28 de Preces Espíritas, o item 30 diz assim: ato de submissão e de resignação. Aí vem aqui, item 30, prefácio. Quando um motivo de aflição nos advém, se lhe procuramos a causa, a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência nossa, ou, quando não, em um ato anterior. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é ou uma prova para a existência atual, ou expiação de falta de uma existência anterior. Caso esse último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Então ele está dizendo aqui, se a causa do infortúnio independe completamente de ação nossa, é ou uma prova de existência para a existência atual, uma prova para essa existência, ou expiação de falta em existência anterior. Caso este último, em que, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta. No que nos aflige, só vemos em geral o presente e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade ou o resultado de meios dolorosos que se pregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida. Se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que nos possam aplicar as palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Então esse item 30 aqui
dos preces espíritas, ele faz também um resuminho muito bom, mas corroborando aquele que a gente iniciou. Mas para a gente fechar, a gente vai trazer uma passagem que eu acho que é um resumo muito, muito propício no Cristo Consolador, quando Jesus colocou para a gente, antes dele falar do Instrução dos Espíritos, é no item 4. No Cristo Consolador, no item 4, eu considero muito importante o terceiro parágrafo. Aí ele vai dizer, ele está falando aqui das aflições. As aflições são o que leva a gente ao desespero. É quando a gente deve ter a resignação. Mas para a gente ter resignação, a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, praticar o amor, o perdão e a caridade. Tendo equilíbrio, a gente pode ter mais facilidade para a resignação. Mas aqui, Jesus traça o caminho do nosso entendimento espírita. Ele diz o seguinte: disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Serão consolados. Mas como alguém que sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Como alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, do Espiritismo, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então vale a pena até repetir. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável. Olha a fé aí. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho, de ir até o final do caminho. Então, olha essa última frase que legal. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das virtudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, muito importante esse terceiro parágrafo do item 4 do Cristo Consolador, da parte Consolador Prometido, item 4, terceiro parágrafo. Aqui a gente tem praticamente uma explicação do Espiritismo, como funciona. Por que a gente aceita a aflição, ou deve aceitar a aflição? Então, ter resignação e equilíbrio
nos dias atuais, é muito importante, porque tem muita gente se desesperando, tem muita gente que não tem esperança, tem muita gente que está com aquela fé que Jesus fala, uma fé fraca. Jesus não falava que a fé transporta a montanha? Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter coragem, mas a gente precisa, acima de tudo, de uma resignação ativa, não de uma resignação passiva. Não é acomodação. Não é quem perdeu o emprego ficar em casa sentado e não fazer nada. Não. Resignação ativa. Você aceita, mas procura remediar. Procura uma solução. Não se entrega. Então, a fé inabalável que diz aqui é muito importante para a gente entender o processo. Então, a gente tem que ser aqueles que podem consolar também, que podem estender a mão pelo conteúdo que a gente adquiriu. Mas vamos usar esse conteúdo. Essa doutrina maravilhosa que a gente tem, que ensina tanta coisa para a gente. Não nos proíbe de nada, mas nos dá reais possibilidades de estender a mão, de praticar caridade, de consolar. Então, a gente tendo o amor, o perdão e a caridade, a gente tem um equilíbrio muito maior. Juntando com a fé e a esperança, a gente desenvolve uma resignação ativa muito importante nos dias de hoje. Porque os tempos são difíceis, mas todo mundo que está aqui veio porque tinha que vir agora. A programação foi essa. Então, todo mundo que está passando o que está passando, veio para passar por essa época. E, com a doutrina espírita, com a fé, com a esperança, com tudo que a gente aprende, a gente está equipado para poder passar por esse, vamos dizer assim, por esse flagelo, né, que pegou a humanidade. A gente está equipado para superar essa diversidade. E aprender com ela. Aprender com ela. Lembre-se, né? Você conhece, você compreende. Primeiro você conhece, você compreende e depois você aprende. Né? A alteridade. Conhecer a dificuldade, entender a dificuldade e aprender com a dificuldade. Então, aquilo que o Frei Beto falou, com pouca alteridade, aumenta o conflito. Então, vamos ter alteridade, vamos ter resiliência e vamos ter resignação. Um grande abraço a todos.